Nossa, chegamos ao quinto dia, sexta-feira, depois dessa semana de encontro. Eu hoje já estou do lado de fora. Passei 2 dias conversando dentro do salão de yoga, porque era muito vento. E dentro do Ayurveda o que a gente faz é a adequação do nosso corpo ao ambiente. E hoje, vocês já viram que muitas lives são feitas com uma biblioteca por trás? E hoje eu estou aqui do lado de fora, nesse canto de cura da minha casa, com uma biblioteca atrás de mim, uma biblioteca de sabedoria. É uma pena que eu não posso passar para vocês uma coisa especial que está acontecendo aqui. Eu estou num canto completamente perfumado. É época da floração da lavanda, dessa lavanda aqui, olha. Ela tá aqui perfumando a janela do meu quarto, perfumando esse espaço que eu tô agora. E esse perfume, ele traz uma coisa muito boa pra gente, que é calma, tranquilidade. A Nívia que tá aqui, essa semana, ela bebeu o chá dessa lavanda aqui em casa. Não sei como ela ficou, mas bebeu um bom copo desse chá. Porque ela está na época da floração. E o que é a floração? A floração é aquele tempo da vida. Ah, estava delicioso. É aquele tempo da vida onde a planta está na sua potência máxima. É como se fosse a adolescência da vida, cheia de hormônios, cheia de alegria. E as flores, quando acontece uma floração desse jeito, a planta está no seu potencial máximo. E esse potencial é que nós vamos aproveitar para a nossa vida. O Ayurveda faz isso, ensina isso, aproveitar aquilo que nós temos ao redor. Porque é muito comum as ervas ayurvédicas, tem ervas de muito poder, como a ashwagandha, o brahmi, a âmila, mas são plantas que nós não dispomos no nosso país, embora elas se aclimatem, mas nós não dispomos. E como não dispomos, quando elas chegam até nós, elas já estão com pouca vitalidade, porque elas foram secas, embaladas, passaram por navio, avião, passaram por interposto e chegaram até nós. Mesmo também as ervas indianas no Brasil, elas não são legalizadas. A Anvisa não permite que as ervas de poder indiano sejam vendidas aqui. Nós só conseguimos essas ervas através de pessoas que vão lá e assim mesmo trazendo pouca quantidade, porque se for uma quantidade maior, se perde nas alfândegas da vida. Então essa é uma erva. Essa é uma erva para quê? Vamos pensar nisso. Como eu botei aí nessa live de hoje, que são ervas, alimentações e outras, eu vou mostrar para vocês uma coisa que vai ficar fácil vocês entenderem. Dentro do Ayurveda, não se dá muita importância à doença. A pessoa chega e diz assim, eu estou assim, assim, assado. O que nós fazemos? Nós anotamos e através da doença ela passa a ser um sinal para descobrir qual é a energia que está em desequilíbrio. Porque muita gente pensa que está saudável. Eu estou ótima, não sinto nada. Mas se um carro atravessa na frente na rua, grita, xinga, reclama do governo, reclama de tudo. Isso é doença, gente. Isso é doença. Porque a gente não caracteriza isso como doença. É claro que você não vai ter uma atitude letárgica de deixar as coisas acontecerem, a revelia, mas o tempo todo você está num estado emocional de gritar, de esbravejar de tudo. Isso é uma irritação perene. E essa irritação,
o que você vai identificar. O que irrita? Se você está irritado, se sua pele coça muito, se você tem um fogo digestivo através de uma azia, qual é o elemental que está aumentado? O elemental, óbvio, que é o fogo. Viram como acontece? Através dos sintomas, nós identificamos o elemental. Se esse elemental fogo está aumentado, se a bioenergia pita está em desequilíbrio, está aumentada, como é que se cura isso? Como é que se abranda o fogo? Se abranda o fogo com água e terra, com coisas frescas. Portanto, a lavanda é uma flor, e assim como outras flores, se você sente o aroma dessa flor, você sente uma leveza, você sente um bem-estar, você sente uma paz, uma calma. Portanto, a lavanda é uma erva indicada para uma pessoa que tem essa natureza de fogo ou está em desequilíbrio de fogo. Aí dá para ver como são contraditórias as receitas de chá. Toma isso que é bom para aquilo, toma aquilo que é bom para aquilo outro. Não, nós vamos utilizar as ervas para produzir um equilíbrio do elemental. Portanto, se esse fogo desce, se esse elemental fogo diminui, você vai se sentir uma pessoa mais calma, mais tranquila. Vai atravessar os momentos da vida com resiliência. Vai ter a capacidade de dialogar como um adulto. Porque normalmente os diálogos, eles são sempre baseados na nossa criança. Como é a nossa criança? Não deu a bala, grita, grita, grita. A mãe brigou, se sente ofendido. O amigo não olhou para ele, ele vai se sentir a pior pessoa do mundo. Só que esse padrão não pertence só às crianças. Os adultos crescem na mesma condição. E tem uma história, adoro essa história, vocês já ouviram. Essa eu sempre conto aqui. Eu estava na fila do supermercado aqui na cidade, isso era de manhã. Porque idoso adora supermercado de manhã, porque eles ficam doidos pro dia amanhecer, não tem nada para fazer, o supermercado é um grande evento. Aí tinha uma fila, e esse supermercado é caracterizado sempre por muitas filas. E aí uma pessoa, não sei se passou na frente ou esbarrou, eram 2 idosos. Acredito que lá beirando os 80 anos. E eles começaram a brigar, E a briga foi crescendo. E eles começaram a se estapear e a se agarrar. E as esposas correndo. E o segurança do supermercado também. Aquilo foi uma confusão e isso me marcou muito. O que me marcou? 2 pessoas idosas, provavelmente já aposentada, provavelmente com uma situação econômica melhor, pelo jeito deles. Aí eu olhei para aquilo, meu Deus, passou uma vida inteira sem compreender nada. Por quê? Nós não vamos deixar ninguém nos bater, não vamos deixar ninguém nos ofender, mas o que eu posso fazer? Eu posso dialogar, eu posso olhar firmemente para aquela pessoa, eu posso lidar com a minha energia para aquietar o outro. E isso quase não acontece nunca. As pessoas brigam por coisas, sabe, pueris, porque elas estão doentes. Elas estão doentes. Elas estão doentes porque, lembra de ontem?
pela ignorância, por não saber algo verdadeiro para a melhoria da sua vida, porque está se deixando emprenhar mentalmente pelos ditames do sistema, ou elas sabem e estão doentes emocionais, doentes a ponto de ter que satisfazer seus desejos com uma comida, com uma bebida, com um prazer que são prazeres instantâneos. Aquele prazer verdadeiro que cura um ser humano, esse prazer, gente, está longe ainda da maioria das pessoas terem. Mas elas também só vão ter esse prazer verdadeiro se seus corpos estiverem estabilizados, o corpo físico, o corpo mental calmo e tranquilo, o corpo emocional resiliente e, acima de tudo, o fio espiritual. E aí entra o maior de todos os remédios para o ser humano: meditação. Meditação é o maior de todos os remédios, porque ele vai dar para o indivíduo a estabilização espiritual. Quando teve a pandemia, eu escrevi no meu caderno as pessoas que estavam atravessando aquele momento mais resilientes. E aí não foram as mais jovens, nem sempre, mas podia ser as mais jovens. Não foram as mais ricas, não foram as mais bonitas, que elas também são bonitas. Mas sabe quem foram? As pessoas de fé. Eu botei no meu caderno: fulano é uma pessoa de fé, de prática espiritual, fulano, fulano, fulano. E essas pessoas atravessaram a pandemia com resiliência e outra coisa, até as que morreram com entrega, porque a morte é o destino final e o medo da morte é que faz o ser humano entrar em tantas besteiras. E aí, para voltar ao assunto das ervas, aqui eu não estou dando para vocês receitas de chá. Não é receita de chá que a gente precisa compreender. Precisa compreender a nossa estrutura, o nosso desequilíbrio e parear isso com as plantas que podem nos ajudar. Só lembrando que todas as flores, que são plantas de nota alta, na música a gente sabe disso, e no mundo da aromaterapia e das plantas, tem as notas mais densas, as notas médias e as notas altas. As flores são partes da planta de nota alta, por isso que a maioria das flores estão no alto da planta. E ela é de uma nota alta. O que é uma música de nota alta? É uma música sutil. É uma música de vibrações mais leves, mais suaves. E essa música sutil e essa música leve vai fazer o que num organismo com desequilíbrio de fogo? Vai acalmar. Olha que coisa mais bonita! Olha que coisa bonita! Por isso que a Ayurveda é lindo, por isso que está lá na internet um monte de programas de Ayurveda. E por isso que eu estou aqui. Porque eu estou hoje colocando no inconsciente coletivo dessa cidade uma coisa muito especial, que é a dedicação a si mesmo. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: eu não posso pagar esse curso. Não é o dinheiro que lhe falta. O que lhe falta é o querer. Por que do querer? Porque esse querer de um curso como esse é um querer para você. E nós ainda não aprendemos isso.
Ah, mas Firmina, sem dinheiro a gente não faz nada. Faz tudo. Porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Mais uma historinha. Eu tinha mais ou menos uns 46 anos quando os meus olhos começaram a falhar. E todas as pessoas diziam para mim: você um dia vai ter que usar óculos. Aí eu disse: ah, não vou usar óculos, porque gasta dinheiro, dá trabalho, quebra óculos. E aí eu tinha essa ideia também dentro de mim. Primeiro pela minha vaidade de querer ser mais, mas também por esse propósito na vida de preservar os meus olhos, que são lindos, porque são verdes. Vocês nem estão vendo, porque eu estou do lado de fora e a claridade está fechando. E eu queria muito, até que um dia eu soube da vinda do Meir Schneider no Rio de Janeiro. Ele vinha fazer um workshop de final de semana. E como ele é um profissional, e normalmente os profissionais que vêm de fora, eles têm um valor muito alto por causa do deslocamento e outras coisas mais. E aí eu fui, obrigada ali. Aí eu fui, naquele final de semana, eu não tinha nenhum dinheiro. E eu soube já na semana. E eu não tinha nenhum dinheiro. Mas eu tinha o meu querer. E eu botei na minha cabeça, eu vou me encontrar com o Meir Schneider. Porque Meir Schneider é o pioneiro no mundo de cuidado com os olhos. Porque ele nasceu cego e a partir dos 18 anos ele começou a enxergar através dos exercícios que ele fazia. Aí eu disse: eu vou. E chegou o dia, era sexta-feira, o dinheiro não tinha aparecido. Mas, como eu medito, a meditação serve também para isso. Vem várias intuições. Procura fulana. Eu saí com a passagem, fui a Niterói, bati na porta de uma amiga e perguntei assim: você pode me emprestar tanto? Ela me emprestou. E eu parti para o Rio de Janeiro. Então eu fiz sexta, sábado e domingo um curso com o Meir Schneider. Fiz o curso e esse curso já me rendeu tanto. Me rendeu não ter que comprar óculos. Me rendeu vários cursos que eu dou aqui. E claro que eu fui lá, paguei a ela com toda gratidão. E até hoje eu sou grata a ela. Mas vocês estão percebendo? O que falta na gente é o querer. Coloca o querer, medita, que Deus abre o caminho. Porque, e o que é o nosso querer? O nosso querer, ele tem que ser também um querer poderoso. Quando eu pensei em fazer esse curso para os meus olhos, eu sempre faço essa pergunta para qualquer propósito meu. É bom para mim? É. É bom para minha família? É. É bom para a humanidade? É. Então, se tem os 3 sims, o meu querer é um querer transformador. Então, o que falta a todos nós é o querer. Repetindo, nós somos co-criadores. Deus nos deu esse poder de 50% ser nosso. E qualquer que seja a situação da nossa vida, é porque ainda não atentamos para isso. Eu quero, eu posso. Isso vai ser bom para mim, para minha família e para a humanidade. E eu estou falando isso, não está fora do Ayurveda, não. Porque os primeiros Vádyas, os primeiros médicos do Ayurveda, uma das coisas que eles trabalhavam com os seus clientes, com o seu paciente, era o poder da autossugestão. Eles trabalhavam com autossugestão, eles trabalhavam com mantras, eles trabalhavam com todos os elementos da natureza. Eu fui a um hospital de Ayurveda em Gorakhpur, no norte da Índia. É um lugar especial porque era um lugar aberto, tipo um sítio,
E o tratamento que eu assisti naquele dia foi muito interessante e eu acompanho ele para mim e para os meus clientes até hoje. Tinha uma pessoa mergulhada até aqui numa banheira de lama, ou seja, de argila. Tinha outras pessoas deitadas assim, só com aquela langota, aquela sunga, a céu aberto. Tinha outras pessoas que estavam numa sauna, a sauna assim, é muito interessante. Aqui é a maca é furadinha tipo uma peneira e aqui embaixo uma panela. Estava na sauna. Então reparem que os princípios ayurvédicos de cura são sempre coisas simples e naturais. Mesmo também existe um livro que vocês devem ler que foi assim, é um livro bobinho, mas eu carrego para mim até hoje. Todo amor é facinho. O que não for fácil não é amor. Então tudo na vida que é verdadeiro, que cura, é facinho. Então carreguem isso. E isso é o que se diz das plantas. Nós temos também as especiarias. Imagina que nós usamos na nossa alimentação alho e cebola, alho e cebola, alho e cebola, alho e cebola, alho e cebola. Se a gente faz a mesma coisa todo dia, a gente fica, olha, viciado naquilo. E não há expansão. Porque a grande expansão é o movimento. Mas o movimento dá medo. Dá medo sair das nossas zonas de conforto. Aí entra o Ayurveda de novo. Por que a gente tem medo? Já viu a idosa que vai para a rua com a bolsinha apertada assim com medo de ser assaltada? Já viu que o maior índice de caderneta de poupança é de pessoas idosas? Que os idosos têm medo de cair? E a gente fica assim, minha mãe não sai mais à noite. Eu já tenho amigas que não gostam mais de ir no Rio de Janeiro com medo. Deus me livre. Só que nossa ignorância, lembra da ignorância de ontem? A nossa ignorância faz com que nós critiquemos. Puxa vida, fulano, Se você aprender o olhar do Ayurveda, é muito fácil de entender. Quem assistiu a live de ontem, ela tá aí. Por isso que hoje eu publiquei para algumas pessoas, para assistirem 5. É fácil de entender. Essa idade mais madura é a idade do aumento do ar no corpo. E com o ar aumentado, um dos grandes sinais é o medo. Medo, insônia, dor no corpo. Sabe aquela dor que corre para lá e para cá? Dor no corpo, mente perturbada. Tudo isso é alteração do elemental ar. Aí é fácil também ver qual é a erva para isso. Pensa, o que dissipa o ar? O que faz o ar se afastar? O fogo. Lembra do balão? Balãozinho de São João. Ele sobe porque bota uma bucha com fogo. O ar que está dentro, devido ao fogo, sai. Então a pressão interna fica menor, a externa fica maior e empurra o balão. Quando a bucha apaga, a pressão interna aumenta e o balão cai. Olha que coisa mágica entender isso. Nossa, tá acabando. Que coisa mágica entender isso. Olha, fique bem atento. Quando você começa a ter esses sinais que eu falei, insônia, perturbação mental, muitos pensamentos, dores no corpo, dor ciática, fica muito agitado, quer falar muito, quer correr na praia, fazer exercício para lá e para cá, quer viajar. Isso é aumento de ar. E aí o que você vai fazer? Uso das ervas de fogo. Quem são as ervas de fogo? Que normalmente são as raízes, como
O gengibre, as pimentas, tudo são coisas de fogo que aquecem o corpo. Aquecendo o corpo, imediatamente esse sintoma passa. Aqui essa semana eu tive Carolina estava com uma dor no joelho. Aí eu disse assim, Carol, pensa no que você está sentindo. Não é possível você ter lesão no joelho. O frio aumentado, ela com muito movimento. Eu disse, vai para casa e usa gengibre. Fez um chá de gengibre, voltou. 2 dias depois, não tem mais dor nenhuma. Olha, gente, quantos cortisonas seriam evitados, quantos analgésicos, quantos trabalhos fisioterapêuticos. Deixa o fisioterapeuta fazer aquilo que realmente precisa. E é isso, gente. Tá vendo? Para doença de ar, coisa quente. Para doenças de fogo, do elemental fogo, coisas frescas. E para elemental terra e água? O elemental terra e água sofre muito nos dias atuais, porque quem tem esse elemental aumentado tá sempre gordo, tá sempre cheio de água. E essas pessoas sofrem muito. Porque quem pode ser gordo? Olha só o paradoxo. A própria sociedade que estimula você comer coisas que engordam é a mesma que te pune porque você engorda. E aí, quais são as ervas que vão diminuir novamente as ervas de fogo? Porque se você bota uma água no fogo e começa a ferver, daqui a pouco a água desaparece. E aí, quais são os usos das ervas, das especiarias? No caso, para doenças provocadas pelo aumento do elemental água e terra, são as especiarias quentes. Canela, noz moscada, volta o gengibre, pimenta do reino. Então, são especiarias que aquecem o corpo. E aquecendo o corpo, dissipa o elemental água. Gente, já está acabando o tempo e eu não falei de alimentação. Bem, essa eu vou ficar devendo, tá? Porque não vai ser uma dívida muito grande, porque a partir da semana que vem, eu vou fazer essa live só às quartas-feiras, porque senão o meu elemento água, o meu elemento ar vai ficar lá em cima. Já está aumentado, vocês estão vendo que eu estou falando de carreira. E aí eu vou fazer uma vez na semana uma live. E na próxima eu vou abordar o que ficou faltando hoje, que é a parte da alimentação. Mas é uma pena que vocês não venham fazer o curso de Ayurveda. Sabe por quê? Por que eu estou anunciando? Por que eu estou falando? Porque depois desse curso de Ayurveda, no ano que vem, eu vou me aposentar. E aí eu vou seguir outros caminhos. É claro que eu não sou imprescindível. No ano que vem, outras pessoas vão tomar esse lugar, vão fazer. Se eu morrer agora, tudo dá certo no dia seguinte. Mas eu queria muito ter vocês nesse meu último curso de Ayurveda. Venham e escutem bem essa live de tudo que eu falei do querer. E eu tô falando, tudo que eu tô falando é redundante. Por quê? Vocês já sabem disso. É só diminuir o ar para perder o medo. Namastê para todos. Até quarta-feira que vem ou amanhã, quem sabe. Beijos.